Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você se encontre, a partir deste momento e no canal VWR e com a nossa mensagem já enviada para todos aqueles que pretenderem entrar connosco, poderão fazê-lo a partir de agora. Estamos só a aguardar a entrada da nossa companheira de Holanda. O caminho é mais Ela está avisando aqui que não está conseguindo. Mas penso que deve estar apta a entrar pelo sinal que aqui tenho. Bom, de qualquer forma, vamos já dar início, dando as boas-vindas a quem já cá está. Meninas, muito boa noite. Boa noite para os Açores, boa noite para o Brasil também, porque creio que já é noite, aqui também já está a ficar de noite. E daqui a pouco vamos dar entrada com a nossa companheira Silene, de Holanda, que ela deve estar por aí a aparecer, porque já tenho o sinal de que entrou no e-mail para descer o link. Bom, boa noite, Creuza foi a primeira a entrar. Boa noite, Brasil, seja bem-vinda. Boa noite, colegas. Boa noite, Sônia, Celinha, Fatinha, o Joseph. Estamos mais uma vez aqui reunidos para um debate de excelência, eu digo assim. E boa noite, Brasil, e boa noite, mundo. Grande abraço a todos. Obrigado, Creuza. Celinha, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que nos ouvem e veem. Sejam bem-vindos a mais um debate. Sônia, bem-vinda. Boa noite, meninas, boa noite, Joseph, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um debate. Boa noite. Eu não percebi muito bem, mas acho que sou eu. Boa noite a todos. Um abraço também, daquele tamanho que nos separa. Para lá e para cá, e volta para lá outra vez. Ela ainda não decorou o slogan. Aquele abraço também da distância que nos separa. É um abraço bem grande, sem dúvida. Isso é um chavão e eu não gosto de chavões. Bom, eu não sei o que é que está a passar com a nossa amiga. Estou aqui a ver se ela entra. Já deu sinal de busca no seu e-mail. Agora não sei o que é que está a acontecer. É a primeira vez, talvez tenha alguma dificuldade. Mas vamos ver. Olha, eu só lhe queria dizer que o meu som está péssimo, eu não consigo ouvir bem. Bom, eu estou a ouvir toda a gente bem. Agora não sei. Mas estamos um pouco. Está-me a ouvir mal? Sim. Eu também. Extremamente mal. E agora? Melhorou um bocadinho. Melhorou um bocadinho. Então isto quer dizer que há um problema qualquer por aqui que eu não sei qual é. Está meio abafado, né, o som. Aí está abafado. Aqui está tudo normal. Agora não ouço nada, eu sei que ele está falando, mas não ouço nada. Fiz a verificação agora, aqui está tudo bem, está tudo. Deixe estar assim, deixe estar assim. Está bom. Está bem assim? Sim. Então deixe-me só fazer mais uma pesquisa para ver onde está a nossa amiga. Mas ainda não conseguiu entrar. Bem, meninas, aqui estamos para mais um. Política e religião?
A história do mundo revela que as duas vertentes estão interligadas, sendo responsáveis pelas maiores catástrofes originadas pelas guerras fratricidas em busca de quê? Do poder. Isto desde o princípio dos séculos. Pois bem, política e religião são realmente responsáveis pelos flagelos que temporariamente aparecem, às vezes é temporária, é vários anos. Portanto, mas eles aparecem ao longo do tempo e assola a humanidade. Será que política e religião são realmente responsáveis? E a pergunta vai para a Creusa, que hoje vai ter que sair um pouco mais cedo, mas vamos falar já em primeiro lugar a responder. Creusa, política e religião. Boa noite, mais uma vez. Eu vejo da seguinte forma. De certa forma, ambas estão entrelaçadas. Acredito, sim, que a política e a religião, em determinadas ações, são responsáveis por determinadas atitudes. Porque eu vejo assim, o tema é polêmico e distinto. E eu dividi o tema política e religião em política, falar um pouquinho o que é religião e a junção das duas, se elas podem andar juntas. Então, eu vejo a política, como falei, que é polêmico, mas ela foi criada para que possamos debater, discutir e questionar questões que sejam preciso utilizar, que precisam ser utilizadas sem violência. Através dela foram estabelecidas regras, leis, normas e, bem, como o estabelecimento de direitos e deveres para conduzir as nossas ações. Isso em relação à política. Ela foi criada para isso, exatamente. E quanto à religião, ela surgiu para quê? O surgimento da religião, ela relaciona-se à vontade humana e explicar questões como a origem do universo, o mistério da vida, o sagrado, a individualidade, a natureza e a possibilidade de tratarmos ou dar transcendências. E também a constituição da matéria e do espírito, as dimensões do natural e do sobrenatural. Agora, como as duas se relacionam? Aí é que está o X da questão. São assuntos, repito, polêmicos e distintos. Quando os dois universos se juntam, as discussões podem ser ainda mais intensificadas. Por quê? Ambos os lados têm pensamentos diferentes. Entretanto, existe uma grande participação de pessoas atreladas à religião e de denominações, digamos assim, na vida política, aliás, denominações várias na vida política de qualquer país. Aí você diz, e como isso pode acontecer? Há princípios em alguns problemas, né? Em pessoas religiosas que se envolvem na política e desde que haja o respeito ao Estado, à democracia, de direito e leis vigentes. Ou seja, ambos têm que respeitar isso. Se houver o respeito, há como andarem juntas. E o ponto principal que eu vejo aí é respeitar os decretos
e as leis de Estado, né? Além disso, deve-se respeitar a laicidade, porque é uma palavra-chave, eu acho, entre questão de religião e política. Respeitar a laicidade do Estado. Se houver isso, há como sim andarem juntas. E ambas devem respeitar os valores ideais de cada uma. Porque se uma não respeita, a outra adentra também com o desrespeito, aí não tem como haver essa junção. Então, para que ambas realmente sigam e dê certo, eu penso assim, o respeito está em tudo. Essa é a minha opinião. Pois bem, obrigado, Creusa, por esta primeira intervenção. Entretanto, vamos fazer aqui uma pausa para as intervenções seguintes, porque a nossa nova companheira, Silene, já conseguiu entrar. Ela está cá, diretamente da Holanda. Vamos dar-lhe as boas-vindas, a boa noite, e vamos saber, em primeiro lugar, quem é Silene? Quem é quem? Posso falar? Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Sim. Bom, eu sou Silene, moro na Holanda já há 28 anos. E, bom, eu morava em Recife, meu trabalho exatamente era pastoral com comunidade de base, né? Sou teóloga também, estudei psicologia, sou formada em filosofia. E aqui na Holanda eu sou cuidadora de idosas. Já sou aposentada. Então, eu acho que é isso. Tenho uma filha que é adotiva também, quando eu trabalhava na pastoral em Recife, né? E ela veio para alegrar minha vida. E mora aqui na Holanda também comigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite que foi dirigido pela nossa Celinha, que é a sua amiga. E então Sim. eu quero frisar aqui uma outra coisa. Temos uma segunda teóloga aqui na nossa equipe. Creusa e Silene são teólogas, mas depois vamos falar disso. Celinha, vamos tentar... mas antes de pedir a intervenção da Celinha, para a Silene, já sabe qual é o tema, não é? Mas o tema é precisamente política e religião. Sim. E a história do mundo diz que são interligados, mas já vamos lá saber como é isso, como é que isso é refletido pela visão de outra teóloga que aqui está. Porque as coisas não têm nada a ver, em princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem no fundo. Mas, Celinha... Boa noite. Estou aqui. Silene, seja bem-vindo. Prazer enorme te rever. Obrigada. Eu estou aqui como ouvinte, mais do que falo hoje, porque duas teólogas aqui realmente é difícil o debate. Vai ser muito difícil. Do jeito que eu sou palhaço, mas, enfim, o assunto é sério, sempre foi, tá? Isso aí a gente sabe que a política ela já vem desde que se iniciou a palavra e que se iniciou a prática da política, ela reúne, ela reagrupa, ela, ao mesmo tempo, partilha, mas ela também divide. Né? Então, assim, a questão da laicidade que a Creusa colocou, então, assim, eu vou só pontuar algo que tem na nossa Constituição. É uma coisa muito recente, para só mesmo na década de 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada. Então, falava-se em Deus. Esse Deus, abaixo de Deus, esse Deus abençoado, ele é extremamente democrático e ele reúne religiões de todos os estilos, de todas as crenças, de todas as fés. Então, assim, se nós formos falar que o bem e o mal, porque é o tema do debate de hoje, eu não vejo a questão mal, eu vejo a questão
de desacordo, desavença, situacional. Então, assim, a política, ela veio para... nada mais é porque todo ser humano é um ser político. Nós não podemos esquecer disso, né? Então, quando a religião perdeu, digamos assim, quando o Império Romano, aí veio o Império Romano, aí depois veio com toda essa evolução da religião, e aí toda a abertura que houve do protestantismo, de Lutero, etc., e todas essas outras que vêm chegando, isso a gente percebe que todos têm uma política, a política de convivência, né? Mas a política de fé, a política da crença, a política de fazer o bem e ser bastante cooperativo, ela está sempre ali, sabe? Pairando em todas as religiões. Eu não vejo bem o mal, eu vejo o bem apenas, porque como eu digo, o bem ele é muito amplo, ele é muito grande, e o Deus que está acima do bem, ele quer qualquer religião, qualquer ser humano, e não essa coisa de desavença. Nós precisamos sempre lembrar que nós estamos enfrentando, nós estamos vendo aí uma guerra que ela é bastante religiosa, né, e política, mas, ao mesmo tempo, ela traz a nós uma reflexão de onde que estamos hoje, né? Como que estamos hoje, para abaixarmos um pouco a nossa cabeça e orar para que a paz reine novamente. Era o que eu tinha que colocar a princípio. Muito bem, obrigado, Celinha. Sónia, há algum ponto aqui para debate? Na realidade, um ponto para debate, já com duas pessoas que expressaram já aquilo que pensam, aquilo que sentem, as suas posições neste tema política e religião. Boa noite, Silene, bem-vinda. Obrigada. Eu acho que tanto a Creusa como a Celinha resumiram muito bem o que é a política e o que é a religião. A pergunta é se estão interligadas ou se andam de mãos dadas. Durante muitos anos nós sabemos que assim foi, não é? E na nossa história tínhamos a nobreza, tínhamos o clero e tínhamos o povo. E qualquer uma das duas, tanto o clero como a nobreza ou a política, tem uma hierarquia. É uma luta pelo poder, tanto de um lado como do outro. Já se cometeram muitas atrocidades, quer pela parte da política, quer pela parte da religião. Se estão de mãos dadas, completamente. Entre as duas vem o diabo e o escolha. Muito bem. Fatinha Rocha. Olha, estes temas são sempre os mais complicados para mim. Muito menos para gente que percebe dessas coisas e eu não percebo nada. Do que eu entendo, a gente procura sempre ler alguma coisa. E quando eu vou ler alguma coisa sobre religião, o que eu vejo sempre é a política deve andar de mãos dadas com a moral, ou seja, com os princípios e os bons costumes. Pelo menos é isso que se espera. Se nós formos à nossa história, e a Sónia já foi, ainda vê mais atrás, no tempo dos descobrimentos, da política dos nossos descobrimentos dos portugueses, os portugueses não foram mais do que com uma cruz na mão e uma espada na outra. Portanto, não sei o que é que eles pretendiam em termos de moral e bons costumes. Atualmente, nós estamos perante duas guerras muito violentas. A primeira guerra da Rússia contra a Ucrânia e agora a guerra entre Israel e a Palestina. Onde é que está a moral e bons costumes no meio disto? Eu não sou teóloga nem sou filósofa para explicar essas coisas, mas eu acho que
meio disso tudo, há uma grande falta de respeito uns para os outros, mas, sobretudo, uma grande falta de amor. Eu acho que é isso mesmo. A política que ia andar de mãos dadas era com amor e com respeito pelos outros. Não anda. E acontece o que acontece. Em Portugal, depois da espada na mão e a cruz e a Bíblia na outra, o nosso Estado é laico. Mas atualmente nós estamos numa balbúrdia tão grande social e política, e todos nós sabemos isso. E hoje surpreende-me, porque a Igreja não tem incluído nos assuntos da religião, da política e vice-versa. Mas hoje, por exemplo, eu vi na televisão, a propósito da greve dos médicos, que eu não sou contra, eles estão defendendo aquilo que são os seus direitos e têm os seus motivos, mas tem um bispo, ou até que já é cardeal, por-se ao lado das manifestações do povo, porque de facto isto está a provocar um grande caos a nível de urgências que estão a fechar e que está a causar um grande transtorno ao povo. Nós já somos pobres, ainda vamos ficar mais pobres, porque Portugal não tem capacidade para exercer uma saúde privada. Portanto, isso é tudo uma grande baralhada, uma grande confusão. A política não se devia meter na religião, nem a religião na política, mas a verdade é que se houvesse realmente uma certa moral, bondade, respeito ao lado uns dos outros, as coisas certamente seriam mais fáceis. Muito bem, Fatinha. Já vamos daqui a pouco debruçarmos um pouco sobre algo que a Fatinha aqui aflorou, mas num tempo muito remoto. Já vamos a um tempo mais atual daqui a pouco. Silene, acabou de chegar, é a primeira vez que aqui está, tem a palavra também pela primeira vez para debruçar-se sobre o tema desta semana. Você fala, sou eu? Sim, Silene. Olha, é um assunto complicado, né? Apesar de que eu ter estudado teologia, né? A gente estudou muito assim também dentro, né? Da política e religião, porque até porque a política, na sua essência, é bonita, entendeu? Mas normalmente é desviado, é mais assim uma politicagem, né? Como dizem. E a religião, no meu ponto de vista, tem os seus pontos positivos, lógico, e tem também o seu lado, né? Seu lado todo é uma polaridade. Então, eu acredito que nos dois, tanto a religião usa a política também, e no seu ponto positivo e no seu ponto negativo, assim também como a política, né? Então, no meu ponto de vista, no momento, eu prefiro assim, escutar mais vocês, porque eu tenho uma direção de pensamento um pouco bem assim, mais aberto, né? E por conta de eu morar aqui na Holanda, aqui é bem diferente, sabe? A política e a religião também. Praticamente, eles são um pouco distanciados, tanto que é um país que tem uma divisão assim, religiosa muito grande. O sul da Holanda é mais católico e no norte é mais evangélico. Mas no sul, a religião perdeu muito a sua força, não sei bem explicar, mas é menos, sabe? O pessoal não está muito ligado. Então, é bem diferente da visão do Brasil, talvez Portugal, que são dois países bem católicos, né? E aqui não, sabe? Há uma diferença muito grande. Embora que, lógico, a evangélica é uma religião, mas é conservadora, e a católica no sul já é um pouco mais aberta. Tanto que está perdendo muita força aqui a religião, entendeu? É o que eu posso dizer no momento. Eu queria mais escutar vocês, tá bom? Obrigado. Agora... Não, eu quero salientar que a teologia que eu fiz foi a teologia da libertação, gente. É completamente diferente, né? Eu acho que quem estudou a teologia aí com Boff, né? E outros mais aí bem aberto com outra mentalidade. Então, a minha mentalidade com relação à teologia é progressista. Tanto que eu trabalhei... Bem diferente.
bem diferente. Tanto em Recife, onde eu trabalhei, o nosso trabalho era uma comunidade ecumênica, praticamente. Era da católica, mas a gente sabia lidar com todos os tipos de religiões, a gente não separava. Exatamente isso está dentro da teologia da libertação, né? E era na época de comunidade básica, conscientização política. O meu trabalho era conscientização com as mulheres não quer dizer muito a favela, mas a pessoal como periferia. Sim, e também praticamente sem reconhecimento. Eu queria a palavra, mas acho que esqueci português. Mas sem muito valor, assim, sabe? Então, no meu trabalho, foi conscientizar a mulher dentro, né, política e religião também, mas não uma religião conservadora, entendeu? Uma religião bem aberta, assim, para que a gente pudesse trabalhar junto, né? E era política também, né? Claro, né? E foi um trabalho, assim, muito bonito. Então, a minha mentalidade de religião é bem aberta, sabe? Tanto que o meu Deus não é aquele Deus lá do céu, não. É o Deus que está dentro de mim, sabe? E assim eu participava com o pessoal também, que a gente tinha que trabalhar um Deus, não um Deus como antigamente, o Deus lá fora, o Deus lá em cima. Então, a minha visão é bem assim, aberta com relação à religião, teologia também, tanto que a teologia da libertação, né? E é Obrigado. isso que eu posso Deus nos pediu para intervir. Levantou a mão e para intervir. Faça favor. Boa noite, Silene, sejam bem-vindas, parabéns. Obrigada. Gostei muito da sua colocação, parabéns mesmo. E Obrigada. em relação à teologia da libertação, realmente você tem razão, ela é um universo completamente diferente da teologia, digamos, tradicional. É tanto que existe essa polêmica dentro da Igreja Católica, é como se houvesse duas teologias, dois deuses diferentes, porque a Igreja Católica mesmo, apostólica romana, ela não aceita a teologia do Leonardo, né? Então, é um universo complexo, digamos, se, como você bem falou, Deus não é aquele que está no céu. E eu resumo isso que você falou no que diz: Deus onipotente, onisciente, onipresente. Se a gente for pelo lado da teologia da libertação, se ele é onipotente, o poder universal é dele. Onisciente, o que você falou, ele está em todos os lugares. Ele está no céu, ele está na terra, ele está em qualquer lugar, está dentro de nós. Isso a teologia católica diz, mas não é a versão conforme a teologia da libertação, é vista de alguma forma que nós somos até alertados a não ler os livros do Leonardo Boff, né? Nós somos alertados da Igreja Católica a não ler. Eu já li vários e gosto também, porque eu gosto de fazer a junção. Como estamos falando, política e religião, eu faço esse parâmetro também entre os pensamentos diferentes. Não sou totalmente contra, de jeito nenhum, ao pensamento dele. Mas, assim, como eu tive aquela formação dentro, você entende do que eu estou falando, dentro da Igreja Católica, então é como, não é puxar para essa teologia, entendeu? Mas eu acho também que pode haver essa junção, principalmente com os dias de hoje, concorda? O pensamento do Leonardo não está totalmente fora digamos, do contexto. Tem muita coisa boa e nós temos muito o que falar sobre isso. Obrigado. Não sei se Silene quer dizer algo sobre o que a Creuza acabou de dizer. Como? Eu posso... Como assim? Eu não entendi bem. Ok, eu perguntei se a Silene tem algo a reportar à Creuza.
Eu preciso fazer uma correção. Eu preciso fazer uma correção. Quando eu estava explicando, como você falou, Deus, né, que está aqui em você, e eu expliquei do Deus onisciente, eu expliquei errado. O onisciente é aquele Deus que sabe todas as coisas e vê tudo. E o Deus onipresente é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu inverti, tá? Muito bem. Não, mas é isso que você disse, porque atualmente, no mundo moderno agora, né, eu acredito que tem uma parte da igreja, né, crescendo também, sabe, atualmente, vendo esse lado, que Deus está presente em tudo realmente, mas não é aquele Deus que muitas vezes a gente o Deus como fosse um ser humano, né? Mais ou menos, não é. É uma energia, pelo que eu aprendi e pelo que eu vivo, é energia. Então, sendo energia, ele está em toda parte, realmente, como você disse, né? Fora, dentro. Então, bom, eu vejo como Deus, e que eu acredito que a religião, uma parte da religião está nesse caminho, mostrando como é a forma que se vê Deus, né? Eu acredito que é por aí mesmo, entendeu? Bom, é isso que eu gostaria de colocar. Muito bem. Não sei se repararam que o título deste tema para debate tem uma interrogação. Política e religião, bem ou mal de mãos dadas? Bom, eu vou-me reportar aquilo que a Fatinha falou, aquilo que acontecia antigamente, na pré-história de Portugal. Mas eu vou a uma época muito mais recente. E nessa época recente, deu para ver que política e religião não devem de andar de mãos dadas, de forma alguma. Eu estou-me a referir precisamente à altura da ditadura salazarista em Portugal, em que Salazar e o cardeal Cerejeira, é claro, tudo isto em contacto com Roma, celebraram a concordata. E o que é que resultou dessa concordata? Precisamente a divisão, a discriminação da religião. Porque a concordata era sobre o poder da Igreja Católica em Portugal estar de mãos dadas com o governo e vice-versa. Eu lembro perfeitamente, aí na ilha de São Miguel, de onde está a Fatinha e de onde está a Sónia. Antigamente havia um bairro que era, naquela altura, era na Camada dos Cercos, ou Rua dos Cercos 2, penso eu, havia um bairro protestante. E esse bairro era como se fosse, sei lá, um gueto. Ninguém falava com ninguém ali. Aliás, eu falava com um companheiro que andou comigo na escola. Tinha um companheiro que é o Antero, ele era da Carraseda de Anciães de Portugal Continental. O que me leva a trazer este facto é que, sem dúvida alguma, de mãos dadas nunca podem estar a religião, nunca pode estar a política a sobressair. A política sempre sobressaiu porque é quem mandava em Portugal. Mas é preciso ver que a Igreja Católica também, através do cardeal Cerejeira, mandava em Portugal. E tudo aquilo que se fazia tinha sempre a presença da Igreja Católica, enquanto outras religiões estavam fora disso. Eu lembro, vou repetir outra vez, que havia um bairro protestante na freguesia da Fajã de Baixo, na Rua dos Cercos, que era tratado como um gueto. Ninguém falava com ninguém, ninguém se aproximava. Não sei se a Fatinha ou a Sónia se lembram disso,
têm alguma ideia de que este facto realmente existiu. Hoje está diferente, mas mal e bem, o que é que se pode subtrair daí? Ainda hoje se fala neste bairro dos protestantes. Eu tenho conhecimento disto. E realmente não foi há muito tempo atrás que o mote da nossa terra era Deus, Pátria e Família. Portanto, a igreja e a política andavam ligadas. O Salazar andava de mão dada com este cardeal, não é? Cardeal Sanjeira. E faziam de tudo para reprimir o povo, faziam de tudo para que o povo não tivesse entendimento, nem o discernimento, nem o conhecimento para os derrubar, porque o poder é bom, o poder é apelativo. Qualquer um dos dois tem este poder. Agora, eu não compreendo uma religião que, por exemplo, tenha conhecimento do ouro nazi que entrou para os cofres de Portugal no tempo do Salazar e que concordava com isto. Por exemplo, é uma das atrocidades. Eu não compreendo, por exemplo, uma igreja que, para favorecer um rei que se fartou da sua rainha, que quis casar com a amante, anulou um casamento para fazer a vontade do rei. Eu não compreendo como é que um rei era ungido por Deus. Se os únicos reis ungidos por Deus são aqueles que eu conheço do Velho Testamento, e não eram todos. A política e a religião andaram de mãos dadas durante muito tempo. E a verdade é que ambas fizeram muito mal. Matou-se em nome de Jesus, evangelizou-se forçosamente, porque quando nós fomos, por exemplo, para o Brasil, fomos levar a religião, fomos levar a religião católica, não como dar o conhecimento ou fazer entender de outra forma, não, fomos impor a nossa religião, fomos tirar o direito daquela pessoa de viver e de acreditar naquilo que acreditava para ter que acreditar naquilo que nós queríamos que eles acreditassem. Isto, para mim, não é religião, para mim, não é política e como já disse, ver Deus misturado no meio disto tudo custa-me um bocadinho, porque Deus é tão bom, Deus é tão divino e não merece estar misturado com esta ralé, quer política, quer religiosa. Fatinha, este facto do bairro protestante, da Igreja Católica está sempre à frente de qualquer outra religião naquele tempo, no tempo da Concordata. O que é que tem a dizer sobre isso? Eu não me lembro desse bairro protestante. Na verdade, esse bairro é daqui de baixo e eu sou de lá de cima. Eu era muito novinha e não frequentava Ponta Delgada e arredores como hoje em dia ou como tempos depois. Quando nós vinhamos a Ponta Delgada, vinhamos com algum objetivo, ir ao médico, fazer determinadas coisas e vinhamos acompanhados. Agora, uma coisa é certa, eu lembro-me perfeitamente, passar ao lado da Igreja dos Judeus, isto só por si já era uma coisa má, porque, na verdade, era preciso transpor o passeio para o outro lado, porque passar por ali errante não era uma coisa muito católica, digamos assim. A gente tinha que ir para o outro lado. E, na altura, eu recordo-me que não compreendia isso, mas sempre compreendi a grande ligação entre a Igreja e a política. Aliás, elas andavam de mãos dadas e eu penso que isso era... Uma reforçava a outra. Eles interligavam-se e isto reforçava, no fundo, o poder, ou os poderes das duas identidades, a política e a Igreja. A política, nesse caso, o Salazar e os seus seguidores, porque o Salazar era o senhor de tudo e de todos.
Eu lembro-me de um tempo escuro, um tempo cinzento, um tempo onde tinha que se transpor o passeio para não passar ao lado de uma igreja que era diferente. E o tempo era muito mau. E hoje em dia, quando eu vejo, e eu sobretudo agora nos meios, nos novos meios de comunicação social, nas redes sociais, que há gente quebrada e diz volta Salazar, eu até se me arrepia os cabelos dos dedos dos pés que eu não tenho, porque as pessoas ou não têm memória, porque não passaram por lá, ou têm a memória muito curta, porque apetece-me dizer que o Salazar, os seus seguidores e aqueles que andavam à sua volta eram os grandes filhos daquela senhora que a gente sabe. Porque nós vivemos um tempo muito mau, nós éramos muito pobres, muito miseráveis. A igreja não permitia nada. A igreja, no tempo da Quaresma, havia que fazer jejum e abstinência, não se podia comer isto e aquilo, os adultos passavam fome, mas quem pagava as bulas, já podia comer. Uma coisa que eu nunca entendi. Mas o meu pai, que era um homem muito discreto, apesar de ser um homem muito simples, ele dizia o tal nome daqueles grandes filhos daquela senhora e a gente percebia perfeitamente o que é que eles queriam dizer. Se pagasse, tinha. Se não pagasse, não tinha. Portanto, o tempo não era nada bom. Oxalá, Deus permita que nós nunca voltamos atrás. Celinha. Não sei, Patinha, não sei. As coisas estão boas. A nossa situação social está muito alvoroçada. Mas eu creio que o homem tem bom senso. Eu vejo muita gente saudosa de um tempo que não deixa saudades nenhumas. Estão a eleger um novo Salazar. Um aprendiz de Salazar, sim, completamente. Salazar, mas as pessoas estão desejosas de o ver. Também compreendo que as pessoas estão muito cansadas. As pessoas querem mudança. E estão fartas de corrupção que existe. Mas depois não votam, querem mudança, mas depois não votam, não mudam. E aqueles que votam. Mesmo. Portugal atualmente está assustador e eu tenho muito medo de voltar ao tempo atrás. Eu tenho. Eu também. Eu já nasci em liberdade, já nasci após 25 de Abril, mas conheço bem a história a nossa história e realmente não, é um tempo que eu não vivi, mas não quero viver de maneira nenhuma. Mas vejo muita gente. Eu quero para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. Exatamente. Celinha. Oi. A política e a religião de mãos dadas, será que gera discriminação? Eu estou viajando nas colocações das meninas, das colegas de debate, e eu acho muito interessante porque cada um de vocês viveu uma situação, como nós também aqui no Brasil vivemos situações semelhantes, né? E falar na política e não se falar em tolerância, falar em religião e não se falar em tolerância, eu acho que é por aí que a gente tem que andar, sabe? Tem um filósofo, o nome dele é um filósofo alemão, Weil, se não me engano, Eric Weil, que ele diz que a técnica consciente ela regula a coexistência dos homens. A técnica de quê? Qual é a técnica? É dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus? É um questionamento. A questão ela pode ser posta nos seguintes termos, penso eu, né? É um paradoxo. Existem paradoxos, mas tantos paradoxos entre a política e a religião, que se a gente for colocar aqui, nós vamos ter, para mais de 2 dias, mais ou menos, para a gente significativa.
porque em cada lugar, em cada época, em cada sociedade, a gente vê as consequências da falta de tolerância. A gente vê sementes que foram germinadas com o mal, sementes que foram germinadas com o bem. Né? Então, assim, onde é que a gente vai achar a neutralidade disso tudo? Onde é que a gente vai achar? Aí eu venho para aquele velho chavão que eu costumo dizer aqui, quando converso com vocês, é a questão da educação. Mas, acima de tudo, é a tolerância, sabe? A tolerância que é fundamentada. Aquele que tolera, ele tem fé no coração, penso eu. Aquele que tolera sem querer modificar, mas ele tolera, ele reflete, ele tira uma conclusão, mas, ao mesmo tempo, ele parte para o diálogo, ele tem Deus no coração. Entendeu? Então, assim, é muito difícil se discutir. É uma reflexão muito profunda, né? Que a gente deve levar em conta duas coisas fundamentais. O que cabe à política e o Estado, e se, de fato, a religião lida com questões de que o Estado lida. Então, assim, nós temos um poder maior hoje, vamos para a nossa contemporaneidade, nós temos um poder maior na Igreja Católica, né? Que é o Papa, querido Papa Francisco. Gente boa, o cara é inteligente, muito bom. Mas, assim, em cada época, a gente teve outros, né? E aí teve os que mandaram mais e teve os que mandaram menos. Mas quando você for começar a ver o que no cotidiano efetivamente acontece, a gente parte para uma discussão que fala de moralidade, que fala de religião, que fala de metafísica, certo? E a gente não se concentra, muitas vezes a gente não se concentra nos problemas que a gente vai encontrar, que a gente encontra no nosso dia a dia, que a gente encontra na nossa vida. Então, é exatamente o quê? São os frutos das sementes, dessas sementes como é que a gente pode dizer? A questão da pressão, sabe? A questão que se espalha por toda parte. Né? Então, eu já citei anteriormente essa guerra que está acontecendo, e vocês citaram a história de Portugal, realmente, me fez lembrar, no meio da discussão tão séria, me fez lembrar de uma paródia da música Tiro Liro Liro, que a época de Salazar, etc., se dizia, lá em cima tem General Craveiro, cá embaixo tem o Oliveira Salazar. E aí puseram-se a conversar, isso no ritmo do Tiro Liro Liro, puseram a conversar sobre a guerra, sobre tudo. Então, assim, neutralidade, penso eu, que é a palavra-chave. Tolerância é a maior palavra. É onde se descobre realmente o que é que se pode contribuir concretamente para que as coisas se equilibrem. Né? Então, assim, do meu ponto de vista, né, da onde eu entendo e vejo essa pergunta, a minha resposta é essa, é a tolerância. Acho que é a principal. E você só aprende a ser tolerante quando você crê em algo. E quando você faz parte da política de convivência. Faz parte de políticas públicas, que é o que realmente dá um sentido forte à vida de cada um de nós. Eu acho que a religião, ela também dá o sentido à vida. Mas, diante dessa reflexão, eu penso isso, que, volto a falar, a saber que a política e o Estado, a religião lida com questões bem mais profundas e a política também. Então, nós temos que ter tolerância. Eu acho que é essa a resposta à pergunta do bem e do mal, de mão dadas. Pode ser assim também, né? Quem sabe. Bom,
A questão que eu pus era um pouco indiferente, mas não importa porque vai tudo lá ter. A Creusa está para sair, ela quer despedir-se de certeza porque disse que 10 minutos antes da hora teria que se ausentar. Tem a palavra, Creusa. Bom, parabéns, Celinho. Gostei da sua colocação também, como de todas as colegas. Acredito que todas falaram exatamente em cima daquilo. E eu quero finalizar dizendo algo, né? Que ambas devem, política e religião, devem respeitar os valores e ideais que eles são predominantes. Se respeitarem, podem caminhar, né? Mas eu quero concluir a minha participação com um pequeno texto aqui bíblico que está lá no livro de Romanos, no Novo Testamento, que fala assim sobre o bem e o mal. Antes, se você ler a partir de capítulo 11, do versículo 12 em diante, você vai entender melhor, mas eu vou ler do 17, que diz assim: não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos em fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, viveis em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a justiça, diz o Senhor. A mim pertence a justiça. Se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, tu amontoarás carvão em brasas sobre a tua cabeça. Não pratiqueis e não se deixeis vencer pelo mal, mas triunfa o mal com o bem. Então, eu finalizo a minha participação deixando esse texto bíblico que está no livro de Romanos, repito, capítulo 12, a partir do versículo 17. Boa noite e um excelente programa para vocês que ficam. Um grande beijo.